Bora para um videozinho de vlog do que tá rolando nessa semana e quais são as novidades? Bora lá. Tudo bom com você? Cauê aqui, biólogo e vestibulando em medicina, vindo conversar com vocês aqui de novo nesse cenário aqui um pouco diferente, né? É o cenário de vlog. Eu fiz um vlog que está saindo hoje, já já. Ele já está subido no canal programado para ser publicado já já. E eu gostei bastante desse tipo de formato. Então eu pretendo trazer mais para vocês. Eu acho que ele enriquece bastante. É um formato um pouquinho mais fácil para conseguir trazer para vocês também. E eu consigo trazer algumas coisas que em outros formatos é mais difícil e é um pouco mais informal, de um jeito que eu gosto. Beleza? Então, bora lá pro vlog de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as coisas que estão rolando. O vlog que está saindo para vocês é o vlog da viagem que eu fiz. Foi muito boa a viagem, eu gostei bastante. O primeiro dia foi meio tenso porque eu não tinha conseguido estudar. Eu tive que dar uma ajeitada nas coisas e conseguir fazer acontecer. Mas consegui fazer acontecer, deu tudo certo. Eu consegui estudar muito bem, consegui aproveitar muito bem a viagem também. Ficar um tempo com a minha família foi muito gostoso, então acabou dando tudo certo. Uma coisa que aconteceu é que eu tive que dar uma adaptadinha nos meus planejamentos. Eu tinha planejado fazer uma redação em um dos dias, mas eu vi que o ambiente não ia ser propício por vários motivos para conseguir fazer essa redação. E eu acabei adaptando, falei, não vou fazer redação, vou só estudar por exercícios, eu vou fazendo toda essa matéria aqui, e aí eu faço a redação quando eu voltar, que é justamente o que eu fiz. Fiz uma redação hoje, inclusive, eu vou mandar ela para correção agora, assim que acabar esse vídeo, e eu vou ter que fazer mais uma redação essa semana. Se eu não me engano, eu planejei para fazer quinta, porque, bom, não fiz uma semana passada, tem que ser uma por semana. Então, bora correr atrás desse prejuízo, vamos dizer assim, né? Essa é uma frase engraçada do brasileiro. Mas estamos aqui também com o tradicional cafezinho. Ver se tem espuma de leite, tem que tomar cuidado para não sair com um bigode aqui. Além disso, falando de redação, eu tava fazendo uma reflexão, assim, pensando esses dias sobre a redação do Enem, cara. Eu já falei algumas vezes aqui que o meu foco não é o Enem. O meu foco é o vestibular da FAMERP. Como ele é um vestibular feito pela VUNESP, vamos generalizar que meu foco então é o vestibular da VUNESP, né? Porque acaba sendo, eu estudo para a FAMERP, mas acaba tendo muito match com outros vestibulares que a VUNESP faz, inclusive da Unesp e outros, certo? Então, o meu foco é esse, né? Por exemplo, todas as redações que eu fiz até agora são redações no modelo da Unesp. E aí eu tava pensando, ontem e hoje, se eu faço alguma redação do Enem, né, para esse tempo para dar uma revisadinha na estrutura, eu lembro mais ou menos, né, mas você precisa dar uma lembradinha e faço uma redação do Enem ou não. Eu não bati o martelo definitivamente, né, mas eu acho que o motivo que eu tava querendo fazer isso é um pouco de ego, né? Eu acabei pensando nisso porque me veio na cabeça, assim, no sentido de, pô, você vai estar fazendo o Enem, então tenta tirar o máximo disso. Só que eu não sei, porque pra mim, ao mesmo tempo que eu vejo isso, me parece que eu tô só querendo tirar uma notinha boa pra não ficar triste ali. E tá tirando o foco do que realmente é meu foco. E como eu tenho muito tempo, cara, tem que ser um trabalho muito direcionado para aquilo. Então eu ainda não bati o martelo, talvez eu faça um, ou pelo menos revisar o que tem cada competência lá, eu vou fazer no dia antes da prova, porque é rápido e tal. Mas eu ainda não bati o martelo de fazer ou não uma redação, né? Porque uma redação assim não vai tomar tanto tempo, mas também não vai fazer milagres, né? E eu tô prestando o Enem por motivo de treino e pra ir fazendo, entrando no ritmo, sabe? Mas não é a minha prova de foco, assim, né? Vamos dizer. E nem tem tantas faculdades assim que eu posso usar a nota do Enem para conseguir passar, assim, né? Tem a mais perto aqui que é a UFSCar e tal. Tem vários motivos dessa minha decisão. Posso fazer um outro vídeo comentando sobre isso, mas não vai ser o vídeo de hoje. Então, indo pro nosso próximo tema, que é o que eu tava pensando essa semana e que eu acabei fazendo, na verdade, né? Que é, eu me inscrevi no vestibular da FAMEMA. Pois é, a faculdade de Marília é uma faculdade que eu já conhecia. Ela é uma faculdade pública, para quem não conhece, ela fica no interior de São Paulo. Ela é muito parecida com a FAMERP. Ela era uma instituição, no caso da FAMEMA não tenho certeza, mas eu acho que era assim também, uma instituição privada que acabou sendo estadualizada ou estatizada, né? Que estatizada você acaba pensando numa empresa estatal, né? E é outro jeito, né? Mais uma instituição pública. Mas enfim,
E ela passou a ser uma instituição pública, uma faculdade pública, fica em Marília, tem lá um hospital estadual junto com ela. Eu conheci ela, fui lá visitar em 2018 com um grande amigo meu. Eu vou ver se eu acho alguma fotinha. A gente foi num workshop que teve lá. Como eu já disse, eu sempre tive a dúvida se eu queria fazer medicina ou não, né? E aí nesse ano a gente foi lá, eu achei esse workshop e falei, cara, vamos? Aí ele falou, vamos. Ele queria fazer medicina também, foi muito da hora. A gente foi com a minha mãe, depois voltou de ônibus. E foi uma puta aventura, assim, mas foi muito legal. E eu conheci a faculdade lá e tal. É uma faculdade legal. Eu não queria sair de Rio Preto no momento, né? Mas, assim, eu não vou... Se eu passar, eu não vou deixar de ir. A não ser que eu passe na FAMERP também, né? Um caso hipotético ultra ideal, assim, vamos dizer, né? Mas eu não estava pretendendo fazer ela. Primeiro pelo fato de que ela era em Marília e tudo mais, mas o principal motivo era que ela, até onde eu sei, ela era da VUNESP quando eu fui visitar ela. Eu não cheguei a prestar porque eu já estava prestando várias outras, Unifesp e tal. E eu fiquei sabendo que ela tinha mudado para FGV. E ela de fato mudou, se eu não me engano. Só que ela voltou para a VUNESP. E aí foi isso que eu vi esses dias. Ela apareceu para mim ali. Eu tava, nem lembro como que foi. Aí eu vi e falei, ah, ela voltou para a VUNESP. E aí eu pensei, cara, se ela não bater com nenhuma outra prova que eu já for fazer, vale a pena. Porque, bom, é uma instituição pública, Marília não fica tão longe daqui de Rio Preto. E o mais importante de tudo, é uma prova feita pela VUNESP. Ela tem um formato bem diferentão, né? Eu tava dando uma olhada em como que ele é. Só que ela é uma prova feita pela VUNESP. Então, muito do meu estudo voltado para a FAMERP e para coisas de vestibulares feito pela VUNESP é totalmente aplicável aqui, certo? Então fez muito sentido para mim fazer essa prova também. Ela não cai, ela não choca com nenhum outro vestibular. Ela é um domingo que estava ali vazio, bonitinho. Ela é uma prova de um único dia. Ela é uma prova bem diferentona. Se eu não me engano, a estrutura dela é mais ou menos assim: são 40 questões objetivas com matérias gerais, vamos por assim. Aí tem perto de 20, eu acho que é um pouquinho menos, talvez 18 questões dissertativas de física e biologia e uma redação. E é tudo no mesmo dia, é uma batidona assim. São 5 horas de prova. Então, me pareceu interessante. Uma coisa que eu tava até comentando com a minha mãe é que essa prova é uma prova que talvez eu me dê bem, assim, porque eu consigo, de certa maneira, gerenciar bem o tempo, assim, e eu lido bem com pressão. Então, é uma dificuldade que muitas pessoas têm, né, que eu sei, e já vi, inclusive, isso. Então, pode ser que eu consiga me dar melhor nessa prova do que a maioria, do que a média das pessoas, né, que no final acaba sendo isso, né, é uma seleção em que você é ranqueado lá. Então, se eu conseguir ter uma vantagem pelo formato de prova, bom, é ótimo, certo? Então, é uma prova que eu vou prestar. Achei bem legal, assim, né? Eu não estava esperando, acabou vindo como algo bem novo, assim. Eu vou dar uma adaptada para pôr algumas coisas voltadas para essa prova, né? Fazer um dia de simulado bem pensado nela. Então, é uma coisa que eu achei bem legal aí. E aproveitando já esse tópico de simulado, fiz um simulado ontem, simulado da Unesp. Eu tive que começar um pouquinho mais tarde do que eu gosto, porque acabei precisando fazer algumas coisas aí. Mas eu comecei ele no fim do dia e terminei ele até antes de dormir. Fui até dormir um pouco mais tarde do que o normal. E eu fui bem, cara, eu fiquei bem feliz. Inclusive eu tava falando com a minha mãe também, que acho que esse foi o simulado, foi o vestibular que foi aplicado no meu ano, né? Eu só designei ele ali e fui fazendo as questõezinhas. Aí que eu me toquei no meio dele e falei, ah, cara, esse ano o vestibular é do ano que eu acho que era o ano que eu tava prestando, e de fato era, né? 2019 foi o ano que eu prestei Unesp, cheguei a passar na Unesp para biologia aqui em São José do Rio Preto, mas eu não lembrava nada da prova, isso foi algo bem engraçado. Mas foi o ano que eu fiz e eu fui bem, eu acertei 80 entre 90, dá uma média de 88%, que, pô, é uma média muito boa, né? Tô bem feliz com isso, mas eu queria subir um pouquinho ainda essa régua. Queria e preciso, porque uma das coisas que eu tava olhando, né? Vou inclusive pegar o número exato aqui, né? O meu computador tá aqui do lado, é uma coisa que eu gostei muito de começar a gravar os vlogs assim, é que eu consigo olhar ali, que aí eu vejo tanto se o áudio tá bom, consigo consultar alguma coisa. E
Se a gente olhar aqui, a nota que o último colocado da primeira chamada, né, teve na Unesp de 2023 para medicina em Botucatu, né, que é o único lugar que tem medicina na Unesp, foi 90,772. Essa nota é equivalente a uma porcentagem, né, que eles normalizam lá a nota para ficar de 0 a 100. Então a gente pode dizer que na média, considerando o primeiro e segundo dia, essa pessoa acertou 90,77% da prova. Assim, eu disse que eu fiz 88,8 aí, né, mais ou menos arredondando, na prova objetiva. Não é uma nota ruim e é uma nota que, se eu conseguisse manter essa média no dia dissertativo e de redação, talvez eu conseguisse passar nas próximas listas, né? Porque são 90 alunos que são chamados e aqui a gente tem a nota só até da primeira chamada, né? Que foi essa daí. Então, considerando que uma partezinha legal vai rodar ainda na lista, se eu conseguisse manter uma média de 88, 89%, talvez eu conseguisse passar. Então, pô, legal, mas eu ainda quero melhorar um pouquinho, né? Eu acho que preciso melhorar um pouco para a gente conseguir ganhar esse território. Então, estão fazendo esse trabalho aí. E não acho que seja algo impossível, né? Mas é aquele trabalhinho que você vai e avança um pouquinho. Igual tem um vídeo que eu já fiz aqui falando com vocês um pouquinho sobre isso. E uma outra coisa é que geralmente na prova objetiva, pelo menos o meu perfil é esse, né? Eu costumo pontuar mais e na prova dissertativa um pouco menos. Tá certo que agora, como eu estou estudando bastante, bem focado, eu acredito que essa diferença vai diminuir, mas acredito que ela ainda vai existir. Eu gosto muito de prova objetiva, então eu tenho uma vantagem maior, eu tenho uma predisposição a fazer provas objetivas e bem, né? Então, se eu acertei 88% na prova objetiva, é esperado, pelo que eu tenho já de notas e me conheço, que eu acabe tirando um pouquinho menos nas provas dissertativas. Então, o ideal seria eu conseguir tirar, tipo, 92, 93 numa objetiva da Unesp, né, falando, e ali nas dissertativas e da redação ficasse perto do 88, 89, né, e aí na média ficasse, tipo, 90, 91, né. Então, o ideal seria isso, né? E aí já seria uma nota boa o suficiente. Então, pô, é um trabalho, né? Tem aí pouquinhas coisas, literalmente, né? Eu tenho um gapzinho de 10 questões, trabalhar nelas, ver o que eu errei, né? Eu tô corrigindo e a gente vai fazendo isso, né? Uma outra coisa bem legal que eu tô fazendo é dar uma olhadinha, eu já fiz vestibular, né? Como eu disse para vocês, eu já prestei tanto a FAMERP, prestei também o Unifesp, né? Mas esse é o que eu tô menos olhando, e já prestei o Unesp, como eu falei para vocês. Falando especificamente agora da FAMERP, né? Uma das coisas que eu fiz esses dias, eu achei um documentinho que ele compila aqui as notas que os alunos tiraram para a FAMERP de 2019, que também foi o ano que eu prestei, né? Olha que coisa boa. E aí aqui nesse documento eles trazem algumas informações interessantes também. A prova da FAMERP ela é uma prova objetiva que ela é mais curta, ela tem 10 questões a menos, são 80. E ela é um pouquinho mais fácil do que a do Unesp. Eu percebi isso pelo que eu fiz e tal. E você vê isso pelas pontuações também das pessoas, né? Tem gente que nos testes errou só uma, por exemplo, nesse ano que passou aqui. E falando agora das notas, né? A nota média total, né, a nota final, que considera tanto os testes quanto o dissertativo e redação, ela ficou, a maior nota de todas foi 96,34, então a pessoa errou apenas 4%, menos na verdade, né, 3,7 mais ou menos, e a nota mais baixa foi 91,59%. Aqui eles já consideram todos os candidatos que passaram, inclusive com as rodagens de lista. Então, eles pegaram a nota da última pessoa que entrou e fechou a turma. Não entrou mais ninguém. Então, até essa nota só que conseguiria. A gente vê que a última nota do último convocado, da última lista de espera, já é maior do que da nota do último convocado da primeira chamada na Unesp, né? Então, você vê que é uma prova que ela é um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, aqui o nível de exigência ele é bem maior. Você realmente não pode errar tanto. Então, você tem que fazer ali pelo menos 92% da prova, incluindo redação e as dissertativas. Isso é um pouco mais desafiador, né? Comparando também
com as notas que eu tirei nesse ano que eu prestei, deixa eu abrir aqui para eu não falar errado, eu vou pôr um printzinho para vocês verem aí também. Só pra gente ter uma base. Ó, eu fui muito bem na prova objetiva e ainda assim a minha nota não chega tão perto das que tiveram ali. Então, a média de acertos ficou em perto de 76 acertos, né? Como eu disse, eu prestei esse ano e eu fiz 71. Eu fui muito bem já, mas ainda assim eu não fiz o mínimo que o último, ou que teve a pior nota nos testes teve, né? A pior nota dos que passaram foi 73 acertos dentre 80. Então é uma prova bem exigente, né? A minha pontuação ajustada já para ir para a porcentagem, vamos dizer assim, ela fica em 88,75 no dia de objetivo. E a minha nota no segundo dia, ela ficou 57 nos conhecimentos específicos, mais 16,36 na redação. Se a gente somar, dá 67, 74 mais ou menos. Dá mais ou menos 74, né? E aí a minha média final, minha nota final, ficou ali em 81,05, né? 81% mais ou menos da prova. Já é um número bem legal, assim, só que eu fiquei longe, né? Eu passei em número 2000 e pouquinho. Então precisa ter um trabalhinho aí ainda para melhorar. Mas é legal ver esses números porque vai dando uma ideia para a gente de objetivo, do que é o mínimo necessário, qual o trabalho para fazer. E realmente é um trabalho assim de ajustes e você tem que ser bem inteligente em como você faz ele para você ir conseguindo melhorar as coisas que realmente trazem essa diferença, né? E às vezes dá um pouco de medo, fala, caralho, nunca vou conseguir fazer essa pontuação, mas consegue, né? Precisa só fazer um pouquinho de trabalho e tal. E tem que ter um pouco de confiança, cara. Eu brinco, às vezes, quando eu tô conversando com alguém, a gente fala, cara, eu sei o quão difícil que é e tal, mas eu tenho que acreditar que eu consigo passar esse ano. Mesmo que eu não passe, aí no ano que vem eu tenho que acreditar que eu passo naquele ano também. Porque isso é uma coisa muito importante, sim, da parte do seu espírito, como que você fique, você não pode se deixar ser vencido e você tem que se manter forte, assim, sabe? Então é uma coisa muito importante, assim, que quem tiver aí só vendo esse vídeo porque acha divertido, ou quem tiver vendo aí também tá fazendo todo esse trajeto para você conseguir passar no vestibular, saiba que essa é uma das partes mais importantes, não negligencie isso, tá bom? Eu tinha anotado algumas coisinhas aqui que era o que era para eu falar no vídeo, eu acho que eu esqueci tudo, né? Ah, tinha uma coisinha que eu queria falar também, da redação. Cara, o tipo de treino que eu tô fazendo pra redação, ele é muito específico, porque a redação é no segundo dia da FAMERP, e o segundo dia é pegada. Ele é um segundo dia que são lá 8 questões de biologia, 6 de física e 6 de química, e a redação. Então, é puxado, são só 4 horas de prova também, e então o treino que eu faço quando eu tô escrevendo redação, é um treino meio doido, assim. Eu sei que eu fico a desejar em algumas coisas porque eu preciso escrever rápido. Eu tento sempre ficar ali na janela de 1 hora. Hoje a redação que eu fiz eu acabei passando um pouquinho, porque foi uma redação bem chata, assim, não era um tema que eu estava muito afim. Eu não consegui desenvolver muito bem, mas saiu. Eu acabei demorando uns 15 minutos a mais do ideal, mas fiz. Então o treino que eu faço, cara, ele é um treino bem pensando já no dia da prova, né? Não adianta tu escrever em 1 hora e meia se você só vai ter 1 hora, ou vai se prejudicar se você escrever 1 hora e meia ali no dia da prova, né? A FAMERP tem essa peculiaridade de que é bem puxada, né? A FAMEMA também, pelo jeito. Então essa era uma das coisas que eu tinha anotado aqui para falar que eu tava esquecendo. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho sobre esses aspectos de prova, algum dia e tal, a gente trocando uma ideia. E também um outro vídeo que eu quero fazer, talvez vai ser um desses mais elaborados, que eu faça um roteirinho, é sobre quando descansar, quando fazer essas coisas, porque nesse feriado eu conversei com algumas pessoas, muitas falavam assim, não, dá uma descansada e tal. É importante se descansar, mas você também tem que tomar cuidado para você não ficar muito só na sua zona de conforto. E, cara, é um desafio. Eu vejo assim de uma maneira competitiva, sabe? Irmão, tu tem que ir lá e fazer o teu, tá ligado? Tem que saber balancear isso e é um equilíbrio fino. Às vezes você vai perder e aí você vai contrabalanceando as coisas, assim, né? É preciso ter muita maestria para fazer isso e eu acho que é um vídeo legal para fazer sobre como pesar isso, né? Porque às vezes muitas pessoas te falam uma coisa, mas
às vezes tua cabeça nem tá isso. Por exemplo, se esse feriado eu não tivesse estudado nada, eu nem teria conseguido descansar, porque eu ia ficar me sentindo mal, porque eu sabia que eu tinha disposição, eu sabia que eu tinha energia para estudar um pouco, pelo menos, e eu não estava fazendo isso. E isso te faz se sentir mal. Você tem que se conhecer também e saber pesar essas coisas. Pelo vídeo de hoje, era só isso daqui, um vídeo mais informal. Me conta aí se você gostou, se você não gostou. Eu gostei bastante, não sei se as pessoas vão gostar tanto. Eu acho que é legal para eu trazer um pouquinho mais de intimidade, assim, mostrando algumas coisas minhas aqui no canal. E foi isso daqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Aquele abraço. Valeu, falou. Tamo junto.